Daremos início ao nosso culto familiar. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Pai, por mais um dia, Senhor. Senhor, eu venho aqui pedir, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, aqueles ainda que não conhecem a tua palavra, Pai, e livra-nos de todo mal, Pai. Senhor, eu também queria que o Senhor tivesse repreendendo qualquer mal que afete aqui a nossa casa, Pai, sabe? Esses vírus aí, Pai, já chegou aqui na nossa comunidade, Pai. Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um da igreja, Pai. E essa oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Então, damos início ao nosso culto em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir em Salmos 23. Cento e 23, né? 23. Salmos 23. É um texto bastante conhecido. Então, meu esposo vai fazer a leitura deste Salmos. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deita-me, faz em verde pasto, guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Até aí? Todo, até o 6. Prepare-se uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Vamos repetir nós três. E vocês também, né, que estão assistindo esse vídeo, vamos repetir todos juntos o versículo 23. Não, versículo 6. Não, o versículo 23, o 1. O capítulo 23, o versículo 1. Vamos lá, nossa voz. O Senhor é meu pastor. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aqui é uma verdadeira oração que a gente tem com Deus. E tem uma música que a gente costuma cantar quando a gente está se reunindo lá na nossa igreja, quando a gente faz o culto, culto no lar, na terça-feira, que é realmente esse capítulo aqui, 23. E a música é O Senhor é meu pastor. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, mal algum. Nada temerei, mal algum. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, mal algum. Nada temerei, mal algum. Então, dando continuidade, a gente vai cantar um hino de número 168 do nosso cantor cristão. O nosso é esse aqui, o cantor cristão. A gente vai cantar o hino 168. Chuvas de bênção. Chuvas de bênção teremos,
de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente não temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vidas de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dai-nos agora um bom fruto desta palavra de amor. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Então vamos agora ter um momento, duas orações, uma por mim, outra por meu filho Luiz Henrique. Eu vou estar fazendo oração pela igreja, pela nossa igreja Batista PIB de Paraisópolis e pela que a gente está vivenciando agora, que Deus tenha misericórdia. Então eu vou começar e o Luiz Henrique vai estar agradecendo a Deus por mais um dia. Pai, te adoramos, ó Deus, te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, Senhor, de toda adoração, Pai Santo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada membro da nossa igreja, Pai Santo. Amém. Estamos passando por muitas dificuldades em relação a esse vírus, Senhor, que está se contagiando, Senhor, a todos, mas cremos, Senhor, que Tu és fiel e justo. Amém. Para com cada um de nós, Pai Santo. E cremos que não chegará, Senhor, a nossa casa, Senhor, os nossos entes queridos, Pai Santo. Amém. Esteja tendo misericórdia, Senhor, de cada um de nós, Senhor, esteja guardando nossas vidas, Pai Santo, esteja nos preparando, nos dando sabedoria, Senhor, para saber lidar com esse vírus, Senhor. Que no momento certo ele irá cessar, porque sabemos que o Senhor é poderoso e fará grandes coisas por cada um de nós, Pai Santo. Amém. Dias melhores virão, pois é isso que cremos em Ti, Pai Santo. Esteja abençoando a minha família, a minha casa, o meu lar, Senhor, a cada dia. Esteja me preparando, me dando sabedoria ao meu esposo, ao meu filho. Esteja nos firmando, Senhor, nos conduzindo a cada dia nos Teus retos caminhos, Pai Santo. Essa oração eu faço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Mais um dia. Por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais um dia. Mais alto. Obrigado, Deus, por mais um dia. Nos abençoe. Tenha um dia bom de culto. Tenha um novo Deus. Que Deus pode abençoar tudo. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Que possa estar abençoando aqueles que estão com coronavírus, para que eu te abençoe. Amém. Jesus. Amém. Então, o cântico que a gente acabou de cantar, que é chuvas de bênção, e consequentemente neste momento está chovendo agora, a gente vê o grandioso como é Deus, né? A gente vê as bênçãos realmente derramando e que traga junto com essa chuva muitas bênçãos e que esse momento passe logo, né? Então, dando continuidade ao nosso culto, vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem para cada um de nós. Então, como eu falei, vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6.
E diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensine. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, para a gente entender melhor, eu gosto de explicar cada versículo. Então, aqui começando pelo... Na verdade, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem que entender o que estava se passando na vida de Jó nesse momento aqui, do capítulo 42. Então, Jó estava passando por muitas dificuldades. Ele havia perdido os seus bens, ele havia perdido os seus entes queridos. Então, a tribulação na vida dele estava muito grande naquele momento, quando ele resolveu conversar com Deus aqui, que é o momento que ele conversa com Deus. E muitas vezes, com essas dificuldades que ele estava passando, muitas vezes ele questionou a Deus. Ele questionou a respeito do que ele estava passando. Então, ele, pelo fato dele estar passando por tudo aquilo, ele questionava, como que eu posso falar? Ele julgava a Deus por tudo aquilo que ele estava passando. Então, aqui no versículo 2, ele fala assim: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser interrompido. Então, na verdade, aqui, no versículo 2, é onde ele reconhece que Deus pode todas as coisas e que o plano de Deus jamais poderá ser interrompido. O que Deus prepara, o que Deus faz, jamais é interrompido. Por mais que queiramos entender, por mais que queiramos as respostas de Deus, o plano de Deus jamais é interrompido. E sempre vai prevalecer a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Então, no versículo 3, aqui no versículo 3 ele fala: Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então aqui ele está reforçando o que Deus fez uma pergunta para ele no capítulo 38. Então vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 38. Vamos voltar. No capítulo 38, no versículo 2, Deus faz uma pergunta. Ele fala assim: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então aqui Deus está questionando quem é aquela pessoa que estava criticando, que estava questionando o que ele estava fazendo naquele momento ali. Então no versículo 3, ele reforça, como eu havia falado, ele reforça o que Deus tinha perguntado no capítulo 38. Ou seja, Deus pergunta quem era aquela pessoa que estava criticando, como eu havia falado. Quem era aquela pessoa que estava criticando o que ele decidia, o que ele fazia, sem ter o conhecimento devido. Então esse foi o erro que a gente reconhece em Jó nesse momento aqui. Foi o erro que Jó teve perante a Deus nesse momento. Por ele estar criticando algo que não sabia, não tinha um conhecimento devido, ele estava criticando a Deus por tudo aquilo que ele estava passando. Então aqui ele reconhece no versículo 3, ele reconhece que pecou, reconhece que errou, então imediatamente ele já se volta para Deus. E já faz o contrário já. Aqui no 4, ele fala assim: Escuta-me, pois,
e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Então, aqui é Deus falando, nesse versículo aqui, é Deus que está falando para Jó. Então, na verdade, é eu que tenho que falar. Eu, como sou o Deus e soberano de todas as coisas, eu que tenho que falar, eu que tenho que questionar, que fazer perguntas, e você tem que me responder, e não o contrário. Que foi realmente o contrário que Jó estava fazendo. Ele estava questionando, estava fazendo perguntas para Deus, e realmente não é assim que a gente tem que agir. A gente tem que esperar o que Deus tem para cada um de nós, esperar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Aqui no versículo 5 ele fala: com o ouvido dos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, o que ele quer falar aqui nesse versículo? Que antes Jó conhecia a Deus apenas por ouvir falar dele, pelo que os seus patriarcas, pelo que os seus antepassados ensinavam a respeito de Deus. Mas agora, a partir desse momento, ele pôde vê-lo, pôde ver a Deus, pôde reconhecer a Deus espiritualmente, ou seja, transformou aquilo que ele achava que conhecia de Deus, foi transformado em algo espiritual, foi transformado em algo muito mais além do que ele podia imaginar. Ele conseguiu sentir a presença de Deus no meio dele. Jó, como muitos sabem, Jó era um homem temente a Deus, um homem que desviava do mal, porém, ele não tinha visto ainda a Deus. E é exatamente isso que Deus queria dele. Ele exigia muito mais além do que o conhecimento. Ele queria vida, ele queria prática de vida com Deus. Ele queria intimidade. Ele desejava que Jó, não somente Jó, mas todos nós tivéssemos intimidade com ele. Porque esse ensinamento aqui aplica não somente Jó, com Jó, mas também a cada um de nós, que Deus quer intimidade, quer que a gente sejamos, além de servos, sejamos os seus amigos íntimos e conhecedor, né, das suas vontades. E o que ele queria também era confiança, que Jó confiasse nele naquele momento, que por mais que estivesse difícil, que por mais que as tribulações estejam tamanha naquele momento, mas que ele confiava, porque a vontade de Deus é que sempre vai prevalecer, mesmo a gente não entendendo naquele momento, mas Deus tem algo melhor para cada um de nós, e no final tudo vai dar certo. No final a gente pode até entender melhor de tudo aquilo que a gente já passou. Então o versículo 6, para encerrar, o versículo 6 fala assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então aqui ele estava envergonhado. Quando ele fala assim, eu me abomino, ele está envergonhado pelas atitudes dele. Ele está envergonhado por ter julgado, discutido e questionado sobre a vontade de Deus. E se arrepende disso, e isso é o que mais importa naquele momento, o arrependimento. Isso é o que sempre prevalece, isso é o que sempre Deus vai querer de nós. Não só de Jó naquele momento, mas de nós também. Que a gente nos arrependemos dos nossos erros, que a gente volte-se a Deus e procuramos a vontade dele. E quando Jó fala aqui de arrependo no pó e na cinza, que naquele momento ali ele estava sentado no chão. Quando ele estava falando com Deus naquele momento, ele estava sentado no chão em cima de várias cinzas. Por isso que ele, aqui no versículo 6 ele fala, e me arrependo no pó e na cinza. Porque naquele momento ele estava falando com Deus sentado no chão, arrependido dos erros dele, e estava sentado no chão em cima de muitas cinzas lá. Então, o importante, o que Jó passa para nós de ensinamento aqui, é que a gente nunca que tem que questionar o que Deus está fazendo, a gente nunca que tem que questionar o que Ele irá fazer, porque Deus não precisa da nossa opinião, do que a gente pensa para agir. Pelo contrário, a gente que tem que buscar Deus
e tenta fazer as coisas conforme o querer dele, conforme a vontade dele. A gente que tem que ser submisso a Deus e não o contrário. Questionar e questionar perguntas de Deus, sendo que ele não é obrigado a nos responder. Ele é soberano, ele é o criador de todas as coisas e ele sabe do que faz. Então que possamos a cada dia buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar intimidade principalmente, porque se a gente tiver uma vida com Deus, intimidade com Deus, a gente não vai fazer esses mesmos erros aqui que Jó fez. Porque uma coisa que me chama bastante atenção na vida de Jó, no que ele fazia, era por ele ser um homem íntegro, e em nenhum momento aqui ele blasfemou, ele pecou realmente assim em palavras duras com Deus, ele só questionou por que ele estava passando por aquele momento, mas em nenhum momento ele blasfemou a Deus, ele desrespeitou a Deus. Aí Deus, através desse capítulo 42, ele responde, a Jó. Então que possamos ter uma vida como Jó e buscar, além disso, intimidade com Deus, intimidade, sabedoria, e não julgar, não questionar a Deus, porque mesmo que a gente não entenda o que a gente está passando nesse momento, mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração até melhor do que a gente mesmo, Ele conhece a gente, melhor do que a gente mesmo, aliás. Então a gente não tem que questionar, porque Deus é soberano, como eu havia falado aqui várias vezes, Deus é soberano, Ele não precisa do nosso questionamento para agir, Ele não precisa das nossas perguntas para agir, do que a gente entende para agir, porque Ele é mais sábio do que todos nós, por ser o nosso Pai, o nosso Criador, Ele é sábio, Ele sabe o que faz, e não precisa da nossa aprovação para agir. Mas que nós possamos se arrepender, assim como Jó fez aqui, porque o título aqui, ele fala de que Jó se humilhou, então que a gente procure se humilhar aos pés de Cristo a cada dia, que a gente procure se humilhar nos pés de Deus e voltar, não se arrepender dos pecados, do que a gente faz de errado, e se humilhar, realmente se entregar, buscar a face de Deus. Porque como eu havia falado, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus, nós não somos nada. Sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada. Somos pequenos, somos frágeis e estamos vulneráveis se a gente não tiver Deus no nosso coração, Deus na nossa vida. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para trazer para vocês e para vocês que estão me assistindo. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Então, para encerrar o nosso culto, vamos agora cantar uma música. Vamos escolher aqui a música e já volto. Então, mais uma vez, vamos para o nosso cantor cristão. A gente vai cantar o hino de número 154, Firmeza nas Promessas. Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno e de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas
Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me leva na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Então aqui Jesus, né, fala que a gente tem que ficar firme, então que a gente possa a cada dia ficar firme nas promessas de Cristo, né, nas promessas de Jesus, que essa tempestade possa passar, que esse vírus possa cessar, possa cair por terra em nome de Jesus. Amém. Que tudo isso vai acabar no momento certo. Deus está agindo o tempo todo. Então que Ele tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, que Ele tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, não só do nosso país, mas como todos os outros que está sendo contagiado com esse vírus, né? Então que a gente possa firmar cada dia mais os nossos passos, os nossos caminhos em Cristo, né? Que a gente possa firmar os nossos passos nos caminhos do Senhor. Então que Ele tenha misericórdia, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Então vou orar agora para encerrar o nosso culto. Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar, né, pela misericórdia de Deus. Deus, somos gratos, Pai Santo, porque em meio a tantas tribulações, ó Pai, em meio a tantos problemas, o Senhor se faz presente, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. O Senhor não nos abandona, Pai Santo. E isso é o que nos fortalece, Senhor, essa certeza da salvação, Senhor, principalmente a certeza do Teu amor, Pai Santo. Isso é o que nos fortalece, isso é o que nos dá força, Senhor, para continuar nossa caminhada cristã, nossa caminhada em Cristo. Isso é o que nos fortalece, Pai, a cada dia. E pedimos que o Senhor nunca nos abandone, que o Senhor firme nossos passos a cada dia, que o Senhor esteja na direção sempre dos nossos atos, ó Pai, esteja perdoando os nossos erros, as nossas falhas, que somos falhas diante de Ti. Que a Tua misericórdia esteja com cada um do Teu povo, Senhor. Que a Tua misericórdia, Senhor, esteja na nossa nação, Pai Santo. Esteja na vida dos nossos governantes, ó Pai. Que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, para conduzir o povo, Senhor. Nesse vírus, ó Pai, esteja dando sabedoria a cada um dos governantes, Senhor, que eles possam tomar, Senhor, Amém. as medidas devidas, Senhor, para todos juntos, Senhor, combatermos, Senhor, esse vírus, ó Pai. Que ele possa cair, Senhor, por terra, que todas as artimanhas, ó Pai, do inimigo também esteja caindo por terra, em nome santo de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja cada dia nos desviando, ó Pai, do mal, nos desviando, Senhor, de todo ato, Senhor, que o Senhor não queira, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Essa oração eu faço no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém.